Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião no Feminino, hoje sem Ana Rita Stoll, mas com Graça Sam, que é ativista social, já bastante conhecida, e também com Lynette Olofsson, uma antiga deputada da Renamo entre os anos 1999 e 2004, atualmente no MDM, onde chefia o Departamento de Relações Internacionais. Muito bem, hoje vamos olhar para três principais temas que marcam a agenda nacional, nomeadamente os reassentamentos, à luz de uma peça de reportagem que a STV passou semana passada, em que mostra 300 famílias na zona de Moamba, na província de Maputo, sem água, sem luz, sem escolas e sem hospitais. Vamos olhar para o problema dos reassentamentos no global, vamos olhar para essa questão da humanização do crescimento, como é que os grandes projetos estão a se traduzir em desenvolvimento e melhoria de condição de vida das pessoas. Vamos olhar também para a perseguição aos albinos à luz do Dia da Consciencialização sobre o albinismo que se celebrou recentemente, e vamos também olhar para a tensão político-militar e também para as mexidas que houve esta semana nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Muito bem, começo por si, Lynette Olofsson. Começo mesmo por esta questão dos reassentamentos. Faz sentido um investimento de mais de 750 milhões de dólares norte-americanos, um dos investimentos mais avultados em infraestruturas depois da independência do país, ser feito e vermos que as pessoas que estão a ser afastadas para dar lugar a este projeto são colocadas numa zona longe da cidade, sem água, sem luz, sem as condições básicas de vida. O que acha que falhou nesta transferência das famílias para este lugar? Muito obrigado, muito boa noite, cumprimentar os telespectadores da STV. É um grande prazer estar aqui no Feminino. Em breves palavras introdutórias, eu acho que não considero um reassentamento. Eu acho que pegaram as famílias e abandonaram naquela zona. Porque para se transferir uma família deste nível de investimento é preciso pelo menos criar condições, água, eletricidade, portanto um posto de saúde, já nem falo de uma escola, pelo menos da primeira à sétima classe, um mínimo de transporte público, por exemplo, e dizer que se a memória não me trai, este é um projeto da ponte. Nós já temos conhecimento que a ponte iria ser construída há 5 anos. Portanto, tendo um governo, não é, atento a estas questões, não é, sociais, não é, porque o projeto é grande, eu acho que durante esses 5 anos que já estava decidido que a ponte iria ser construída, estas infraestruturas podiam estar lá já no lugar. Portanto, é de lamentar. Houve um problema de planificação? Eu acho que sim, também para mim mostra que é um pouco de planificação, de exigência não sei se chama-se empreiteira, Maputo Sul, não é? E deviam tomar as suas responsabilidades e o governo devia exigir esta questão. Muito bem, Graça Sam faz também a mesma pergunta. Acredito que acompanhou esta situação do reassentamento no bairro chamado Maós, em Moamba, na província de Maputo. Quando viu aquelas imagens, o que lhe veio à mente, tendo em conta que aquelas pessoas estão a sair da Malanga, onde estavam próximas, por exemplo, do Hospital Geral José Macama, que é um hospital de referência, estavam próximos de uma conservatória onde podiam tratar um documento, estavam próximos quer de creches, escolas primárias, secundárias e até universidades. O que falhou? Primeiro, cumprimentar os telespectadores da STV que nos acompanham e dizer que primeiro temos que estar conscientes que estamos perante uma situação de possível violação de direitos humanos, porque a primeira coisa que me ocorreu, tal como me faz a pergunta, a primeira coisa que me ocorreu é como é possível em 45 dias, porque foi a informação que pude apreender, em 45 dias se diz que as pessoas têm que fazer
portanto, a realocação. Terão que sair das residências atuais para as novas residências, e quando vemos o local para o qual as pessoas têm que ser deslocadas ou têm que se deslocar, são totais matas, completamente matas. Nenhuma infraestrutura foi iniciada lá, pelo menos pelo que podemos observar através dos órgãos de informação. Então isso é lastimável, e isso nos leva a olhar todos os processos que temos acompanhado relacionados ao reassentamento. Nós ainda estamos muito marcados por toda a experiência que aconteceu em Tete com as multinacionais que estão lá investindo na mineração. O quanto as famílias protestaram, o quanto as famílias contestaram o modelo que foi aplicado para retirar as pessoas dos seus locais de residência, e as condições deploráveis em que foram colocadas, as zonas para as quais foram transferidas sem poderem manter o padrão de vida que já tinham. Então são muitas questões que precisamos considerar. Por que que entramos nesta situação? Eu acompanhei muitas contestações e talvez fiz parte de algumas das contestações que a sociedade civil fazia sobre até que ponto era necessário, ou até que ponto era prioridade o erguer de uma ponte daquela dimensão. Mas talvez isto não seja o que está em discussão agora, porque a ponte está lá, o processo está a andar, mas a questão é como é que ela é feita. Isto é um megaprojeto. Falamos muito da questão dos megaprojetos, até que ponto é que os megaprojetos estão a contribuir para o desenvolvimento, e se estão a contribuir para o desenvolvimento, é desenvolvimento de quem, no caso? Então, não pode... A gente diz que todo o processo de desenvolvimento tem as suas externalidades, mas será que nós não podemos evitar? Será que nós, para pensarmos o progresso do país, temos que pôr em causa as vidas humanas? Porque qualquer pessoa que seja retirada de uma condição de vida como aquela que vimos pelos órgãos de informação para um lugar desprovido de quaisquer meios, é porque está sendo condenada a um risco de vida. Muito bem. Então, o que é que isso representa? Quando diz que não era possível evitar, temos que notar que o país até tem um regulamento sobre o processo de reassentamento resultante das atividades econômicas. O artigo 5 deste regulamento diz o seguinte, passo a citar: o reassentamento visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país e garantir que a população afetada tenha uma melhor qualidade de vida, equidade social, tendo em conta a sustentabilidade dos aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos. Portanto, não é uma questão de falta de instrumento que possa reger este tipo de processo de transferência das pessoas. A questão é este tipo de crescimento que significa pobreza e piores condições de vida para algumas pessoas. E é justamente isso que eu estava a trazer, porque tem sempre dito que nós, no nosso país, temos uma dimensão muito boa em termos de vontade política, que é manifesta na aprovação de instrumentos legais. Há muito esforço, há muito exercício de fazer processos de consulta, fazer processos de diálogo, não vou dizer totalmente, mas em muitos casos tivemos processos muito de envolvimento cidadão para construir instrumentos legais que pudessem nortear os processos de governação, os processos de gestão da coisa pública e da organização da vida cidadã. Então, quando nós partimos para os mecanismos de fazer a vida acontecer, que é onde a implementação desses instrumentos tem que acontecer, nós falhamos muito. Agora, a questão é, essa falha deriva do quê? Se nós temos um instrumento que regulamenta, que orienta, e neste caso específico houve investimento que deveria ser usado, porque se houve investimento para a ponte, esse investimento não tem que ser apenas para produzir o concreto que vai formar a ponte, mas é de cuidar de toda a estrutura e todos os processos que ditam a efetivação da ponte, e que para a ponte puder servir os seus bens, os bens para os quais está sendo pensada, não pode passar por cima das pessoas, porque isso significa passar por cima das pessoas, significa colocar em risco a vida das pessoas. Eu não consigo ver, e me chocou ouvir de forma incisiva, ouvir de forma incisiva os gestores do processo
a assegurarem que em 45 dias seria possível deslocar as pessoas com a infraestrutura montada. Não estou a ver canalização de água, colocação de toda a infraestrutura necessária em 45 dias. Muito bem. Lenete, se o país tem boas leis, eu citei aqui o artigo 5 do regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas, que diz que claramente que quem é tirado da zona onde vive e é afastado tem que se criar condições iguais ou superiores às que tinha. Se já existe um regulamento, o qual as instituições que fazem o reassentamento têm que se reger por elas e não são cumpridas, o que está a falhar? E que tipo de consequências é que este tipo de situações tem que gerar? Bom, nós temos um fiscalizador que devia verificar se realmente está a ser cumprido ou não, em primeiro lugar. Em segundo, as consequências estão no terreno, não é? Já houve visitas, que tive conhecimento que a bancada parlamentar do MDM visitou ontem e realmente encontrou uma situação deplorável, não é? Nós vimos pela câmara da STV apenas um tanque de água que talvez deve ter 50 mil litros ou coisa. Portanto, eu até fiquei chocada porque não entendo como é que é possível isso acontecer em Moçambique. Nós já vimos isso em Tete, não é? E Moma, não é? Em Cateme. E era o setor privado que devia fazer e não cumpriu. Agora, isto é um interesse público, é uma ponte, não é, de interesse público. Portanto, é como eu disse no início, portanto, é uma má gestão, ou desinteresse, ou é desumano as condições que estão-se a criar. Portanto, quando falava de 45 dias, eu penso que é um projeto de Maúbo, não é? Que também prometeram. Portanto, eu duvido muito que vão conseguir em 45 dias criar aquelas infraestruturas. Então, o que se deve fazer realmente é haver uma ligação entre o Conselho Municipal, a governadora e o gestor distritais. Não aceitar as pessoas para não criar a mesma questão. E também eu acho que estas três entidades, o Conselho Municipal, o Gabinete da Governadora e a própria Maputo Sul, deviam criar um gabinete de crise para resolver estas questões, porque as coisas estão no terreno. Já é só remediarmos neste momento e não tentar repetir em Maúbo, porque prometeram 45 dias. Ouvi ontem. Quando olhamos para o projeto da construção desta ponte, o primeiro plano da Maputo Sul era construir prédios, uma espécie de uma cidade satélite na Catembe, onde estas pessoas todas seriam acomodadas. Os prédios não foram construídos, encontrou-se esta via e as pessoas estão lá. Vamos olhar, tirando o caso só do Moamba, vamos olhar para o resto do país, e a questão que eu colocava no princípio. Como é que o país já parece a dizer que está a crescer, a economia está a crescer, os projetos estão a desenvolver o país. Entretanto, temos estas situações em Maputo, tivemos esta situação em Tete, como disse, tivemos em Moma. Em Cabo Delgado assistimos que o ministro da Terra, Celso Correia, teve que travar o processo de reassentamento. A questão é, como é que o país tem que olhar para estas questões, para não gerar frustrações e eventuais convulsões no futuro, tendo em conta que está a colocar completamente na periferia um grupo social que está a ser afastado em benefício da economia. Mas, naturalmente, agindo desta forma, vai-se criar convulsões. A convulsão social, para mim, está já. É só explodir. Depois da questão da dívida, a questão da guerra, a violação dos direitos humanos, quer dizer, é muita coisa que está em cima do povo moçambicano. Eu penso que a pólvora está, é só um dia realmente arrebentar-se. Se nós, cidadãos, governo, interessados no país, portanto, se não tomarmos uma medida, vamos ter problemas. Muito bem. Graça. Já temos o regulamento, mas sim, o regulamento não é aplicado. O que se faz se o mais importante era o regulamento que devia orientar? Mas o regulamento, como vimos, não está a orientar. O que se faz? A Lenete propõe aqui a criação de um gabinete de crise, que é para resolver o problema pontualmente.
Mas como é que o país olha para estas questões do reassentamento, que vamos acompanhando aqui e acolá, mas que no global começa já a ser um problema estruturante? Penso que tem uma questão que temos estado a discutir nos últimos tempos, que é a questão do poder das instituições no nosso país, né? Temos um poder que é executivo, temos um poder que é o legislativo, mas que o poder legislativo tem também um papel de fiscalizar e chamar a responsabilidade ao poder executivo. E temos também o poder judiciário, que tem a Procuradoria, que tem o Ministério da Justiça, tem os tribunais administrativos, que têm que monitorar e velar pelo cumprimento das normas, pela salvaguarda dos direitos dos cidadãos. E eu penso que é preciso chamar à responsabilidade de todas estas instituições, porque o cidadão por si, sem a força dessas instituições, é muito difícil que ele se faça valer. Até porque nós sabemos que muitas pessoas no nosso país ainda estão desprovidas do conhecimento pleno de seus direitos, né? Muitas destas leis das quais nós falamos, muitos dos nossos cidadãos não as conhecem. E se as conhecem, não têm a força completa para poder fazer valer, porque a única força que um cidadão tem é de poder ir à justiça para reclamar, mas se as instituições que devem assegurar que os direitos sejam salvaguardados, os tribunais, a Procuradoria, estas instituições não estão lá e não estão providas de capacidade necessária para poderem defender os cidadãos ou fazer com que os devidos setores cumpram com as suas obrigações em relação ao cidadão, nós ficamos sem conseguir essa garantia do exercício de direitos. E numa situação como esta, as violações estão lá. Eu vi o representante ou presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e ele já denunciou que realmente as condições não estão lá. Então é a altura das instituições responsáveis saírem para ou fazer com que o processo tenha que parar até que as condições sejam criadas. Haverá riscos, haverá ônus em relação aos prazos do projeto, em relação a tudo que tem a ver com o processo, mas eu penso que a vida humana e os direitos humanos estão acima de todas as coisas. Não podemos discutir desenvolvimento se nós estamos a violar os direitos das pessoas, porque é para essas pessoas que nós queremos o tal desenvolvimento. A situação que coloca o nosso país na cauda dos países... quer dizer, entre os países mais empobrecidos, é por causa dos problemas que nós não conseguimos resolver. Se além de não resolvermos os problemas que temos, vamos criando outros, a partir das decisões que tomamos e os problemas de implementação das decisões que nós tomamos nos colocam na condição de criar mais problemas, então precisamos recuar e ver onde é que estamos a errar, como é que nós podemos reorganizar os nossos processos de planificação, os nossos projetos, porque um projeto não é só uma planificação, até podes planificar muito bem, mas se o processo de implementação não olha para os diferentes cronogramas, para os diferentes processos que têm que ir em simultâneo ou o que tem que vir antes de outro processo, isso são questões de gestão. Então nós estamos com um problema de gestão. Onde é que está a dificuldade em olhar para essas questões? Ou se as pessoas estão à frente dessas questões, estão a pensar na vida humana, estão a pensar na necessidade que as populações têm, ou que aqueles cidadãos ali que estão sendo colocados em situação de risco, do direito à vida, do direito à alimentação, do direito a preservar os seus valores, porque só o processo de serem retirados de onde vêm vivendo há muito tempo para ir a um outro lugar, já é uma situação é como a migração, na minha opinião. O reassentamento nunca é de iniciativa própria da pessoa. É uma coisa que vem imposta por causa de um projeto que tem que acontecer, um projeto mega que ultrapassa as vontades individuais de cada pessoa naquela comunidade. Então, são os direitos de uma comunidade que estão sendo postos em causa. Mas, quando dizemos que são processos dos quais não se pode fugir, ok, mas então o que é que nós podemos fazer para minimizar a violação de direitos dos cidadãos? Muito bem, Graça, vamos passar para o segundo tema do nosso programa,
que é a perseguição ou a caça, se quisermos, aos albinos, que é um fenômeno que surgiu nos últimos meses ou anos no país. Esta segunda-feira assinalou-se o Dia Mundial de Consciencialização sobre os albinos. As instituições do Estado e não só organizaram vários eventos. O presidente repudiou o ato e vimos várias iniciativas. Os dados indicam que só em 2015 foram registrados pelo menos 15 casos de morte de albinos para fins supersticiosos, segundo a Associação Moçambicana Amor à Vida. A questão dos albinos é como é que é possível travar a brutalidade de que são alvos. Na semana antepassada acompanhamos um caso em Chimoio de uma criança de 6 anos que foi morta, esquartejada, e os seus restos foram depositados numa linha férrea na cidade de Chimoio. E dia seguinte acompanhamos que a comunidade local, os vizinhos do principal suspeito deste crime, quase era linchado. A questão é como é que o país pode encontrar decisões no sentido de afastar definitivamente esta crueldade que é feita contra outros seres humanos. Em primeiro lugar, lamentar, não é, estas perseguições e que provém, em minha opinião pessoal, até dos Grandes Lagos da Tanzânia, onde tem recorrido grandes destes problemas, não é? Dos Grandes Lagos, e agora está a descer para a África subsaariana, que é Tanzânia e Quênia, como disse. Portanto, é um fenómeno, como também falou, que está-se a fazer sentir em Moçambique. É uma coisa muito estranha. E eu penso que a autoridade, como é que se chama, a nossa medicina tradicional, não é? Este tipo de comportamento não é valor, este tipo de comportamento não faz parte da nossa sociedade tradicional. E, portanto, acredita que seja um crime ou práticas importadas vendo fora do país? Não? Eu acho que sim. Quando nós vamos fazer vamos olhar um pouco para os países dos Grandes Lagos, não é? E, como eu disse, a Tanzânia, por exemplo, agora penso que implantou a pena de morte, mas ainda vamos chegar aí. Exatamente. Portanto, isto é de lamentar. Agora, eu sei que o governo aprovou um plano de ação, de proteção dos albinos. Mas, bem, isto só não basta, não é? Porque muito bem está aprovado, como disse a colega Graça, não é? Nós somos muito bons em aprovar, mas a implementação deste assunto. Portanto, é preciso que os antropólogos estudem estes novos fenómenos, não é? E eu acho que, bom, não sei, uma legislação, por exemplo, porque há um país que não sei se é o Quênia, e já implementou esta legislação, e para nós é uma questão de nós pensarmos como resolver isto, como atacar. Eu me recordo que Nampula teve um bom exemplo. A pessoa que cometeu este crime teve 40 anos, não é? Portanto, temos que ver como é que podemos resolver estas questões, mas também a sociedade, as escolas, nós temos um papel importante como é que eu vou dizer, a desempenhar, não é? Na educação desta diferença. Está certo que, pronto, a nossa Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, mas é de pensar numa legislação. Muito bem. Graças a Sam, vou assim. Como é que viu o Dia Mundial de Consciencialização sobre os albinos, numa altura em que temos estado a acompanhar uma perseguição aos albinos e situações, por exemplo, no caso da Tanzânia, em que disse os pais escondem os seus próprios filhos e eventualmente isso esteja a acontecer no país. Como é que acha que esta brutalidade tem que ser encarada pela sociedade e pelas instituições? Começar também por mostrar a minha solidariedade com as pessoas que vivem nesta situação, as famílias que estão afetadas, e para nós todos como sociedade dizer que devemos nos sentir
amplamente afetados, porque é um problema que afeta a todos nós. Sempre que um cidadão, independentemente da sua natureza, passa por seus direitos violados, é uma nação inteira e, sobretudo, quando se trata de uma situação que se repete. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui. Talvez é muito fácil a gente localizar o problema ou tentar encontrar a fonte do problema, mas isso não vai trazer uma solução, porque hoje somos quando começamos a ouvir falar da globalização, olhávamos só para os aspectos que achávamos que são positivos, que são bons, mas a globalização é um pouquinho isto, de a gente ter estas misturas, estas diversidades de culturas, de valores e até de coisas que não são valores, são crenças, são práticas com as quais nem sempre vamos concordar, mas que acabam se manifestando no nosso meio, nas nossas comunidades e até, por vezes, nas nossas próprias famílias. Portanto, pode ser também, no seu ponto de vista, um impacto da abertura de fronteiras. Eu não sei se as pessoas chegam a um determinado país porque a fronteira está aberta ou não. As fronteiras muitas vezes até nem estão abertas, mas com fronteiras abertas ou não, as pessoas vão continuar imigrando, porque nós temos que olhar o que força uma migração ou o que estimula a migração. E nós vamos encontrar. Por isso que para mim não é muito confortável, pessoalmente não me sinto muito confortável com a busca da fonte, porque quando chegamos ao Ocidente também dizem que temos bandidagem, temos ladrões, né? Porque tem pessoas do sul global, da Ásia e da África e localizam o problema como se fossem os outros que trazem o problema. Mas nós sabemos que aqui em Moçambique já ouvíamos histórias da discriminação a pessoas albinas. Em determinadas famílias eliminavam a pessoa, sabemos que ouvimos várias vezes contar essas histórias que em determinadas famílias matavam quando nascesse uma criança albina, porque diziam que quando se mantivesse poderia nascer uma ou outra. Então, há uma violação de direitos que vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo da história, inclusive. Mas, portanto, isto está a ganhar dimensão por ser uma brutalidade. Justamente. Mas no fundo, existe nas sociedades há um preconceito. Preconceito muito grande, não só dessa natureza como de outras. Claro que essa diversidade cultural que começamos a viver, porque nos misturamos com pessoas de outras culturas, traz coisas boas, mas também coisas menos boas, coisas negativas. E talvez estas práticas sejam algumas delas. Agora, como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos não só com esta, porque esta é uma terrível violação de direitos humanos, mas ela está associada a muitas outras violações de direitos humanos, porque todos os dias estamos a ouvir falar de violação de mulheres, pais que violam seus filhos, bebês violados, porque as pessoas acreditam que vão se purificar do HIV, vão poder enriquecer. O que é que está a acontecer com a sociedade de uma maneira geral? Como é que nós podemos lidar com isto que nós chamamos doenças da sociedade, novas doenças da sociedade, a manifestação desses problemas todos? Eu concordo com a ideia de que nós precisamos de envolver-nos com os antropólogos que nos ajudem a estudar, que nos ajudem a perceber e que nos ajudem, acima de tudo, a construir há formas de reeducar a nossa sociedade, a partir de novos valores, a partir de resgate da valorização da vida humana, em todos os sentidos, porque o matar uma pessoa não é apenas o esfaquear, o balear, o esquartejar, mas é também todas as práticas que têm a ver com a retirada da autoestima, com a retirada do potencial humano que a gente pode encontrar nas pessoas, com a retirada de toda a possibilidade de alguém contribuir na sociedade para aquilo que é o bem comum, para aquilo que é o progresso que todos nós almejamos. Então, é muito importante nós procurarmos entender, dentro dessa diversidade realmente, que nós não temos, isso não tem volta, a questão da imigração não tem volta. Por mais que nós fechemos fronteiras, por mais que digamos, vamos restringir os vistos para este e aquele,
simplesmente vamos discriminar as pessoas menos capacitadas. Sabemos que vivemos em sociedades muito corruptas. Então, os grandes poderosos, os mais criminosos são os que vão conseguir ter o passaporte ou o visto que lhe garante passar e fazer. Olha, quando nós temos uma multinacional que está a investir num determinado lugar e viola os direitos da população local, não sei se isso tem diferença com alguém que vai fazer uma prática que concorre para a extinção de uma espécie humana. Muito então bem, temos que criar determinado nível de equiparação dessas dimensões de crime, porque é tudo crime contra a humanidade, na minha opinião. Muito bem, Graçam. Vamos ter agora que observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a olhar para os temas que marcaram a atualidade nacional. Até já. Neste último episódio, recuperamos em jeito de resumo a relação entre a cidade de Maputo e os bairros periféricos. Da economia ao desporto, da cultura à arte. Saiba como cada um dos subúrbios contribuiu para erguer Maputo à da Europa de todos os moçambicanos. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião no Feminino. No fim da primeira parte, falávamos sobre a perseguição a albinos, um fenómeno que eclodiu em Moçambique já há alguns meses ou anos, se quisermos, e discutimos isto tendo em conta que o dia 13 celebrou-se o Dia Mundial de Consciencialização sobre o albinismo. Elinete, a Graça diz que é preciso olhar para o crime no global e não localizar a perseguição que existe contra os albinos. Acima de tudo, pode-se considerar que este crime, estes rituais são importados, mas é preciso também reconhecer que a nossa sociedade tem mitos e tem preconceitos já criados em relação aos albinos. Nós já várias vezes ouvimos dizer que se uma mulher grávida cruza com um albino, pode também ter um filho albino. Se uma mulher grávida passa perto de uma fotocopiadora, pode ter um filho albino por causa do laser. Já ouvimos dizer que o albino não morre, desaparece. Portanto, fora da perseguição e do assassinato, há outras formas de discriminação que a sociedade moçambicana gerou e que de alguma forma criam um afastamento, uma discriminação a este grupo de pessoas que são iguais, tal como disse na lei, e são iguais tal como outras pessoas normais. Como é que acha que
este fenômeno, fora a perseguição, mas o preconceito que existe, como é que se erradica isto? É tomarmos ações, é a mesma coisa quando nós ficamos a saber da existência do SIDA, da discriminação entre o homem e a mulher. Portanto, nós temos que fazer um investimento na sociedade, nas escolas e nas escolas a partir da primeira classe ou segunda classe, começar a introduzir este elemento, não é? Porque para nós hoje está-se a transformar em crime. O que era discriminatório, sim senhor, era uma pessoa diferente, mas tudo passa do investimento que o governo deve fazer na consciencialização deste problema, por exemplo, não é? E depois, sim, eu concordo com a Graça quando ela diz que não podemos fechar a fronteira, e é verdade, é impossível hoje num mundo globalizado, mas há controle dentro do país da atuação dos médicos tradicionais? É a pergunta que eu faço. E segundo, o que me parece necessário é que precisamos de uma regulamentação do exercício do poder tradicional. Nós ainda não o temos. E realmente isso também choca esta nossa classe, porque nós estamos no continente africano com certas tradições que nós temos que respeitar. Não é? E então, para isso, passa pela educação. Eu já não vou falar educação cívica, isso é mais para as cidades. Uma consciencialização a todos os níveis do país, até nos distritos onde existe, e apostar-se mais nas zonas onde são cadentes destes problemas. Tudo passa pela informação, pela consciencialização do problema. Muito bem. Na segunda-feira, quando se celebrou esta data, o ministro da Educação dizia que a Tanzânia aprovou a pena de morte e que provavelmente esta prática deixou de ser praticada na Tanzânia e estas pessoas que praticam estes rituais desceram para o norte do país, através das províncias, sobretudo Cabo Delgado, Nampula e Niassa. E dizia e vincou que se calhar seja necessário o país introduzir medidas mais duras. Porque se, por exemplo, a Tanzânia aplicou a pena de morte e as pessoas estão a sair de lá para cá, é porque de alguma forma sentem que em Moçambique seja possível fazer. Então, que tipo de medidas, além das que já existem, é que é possível tomar no sentido de desencorajar e afastar este tipo de prática? É uma pergunta bastante difícil. Pronto, nós também numa democracia não concordamos com a pena de morte. A tirada de vida das pessoas não é a solução do problema, mas temos que estar atento que realmente o país vai ficar mais vulnerável nestas questões, conforme diz, não é? Porque nós não temos controlos. E estamos num país em conflito militar, em guerra. Tudo isto só vai prejudicar. Agora, realmente devíamos criar uma lei que acentuasse, por exemplo, a prisão perpétua. Eu poderia defender isso, mas a pena de morte tenho dificuldades nos momentos de hoje. Num país, num Estado de Direito Democrático. Num Estado de Direito Democrático, sim, sim, eu tenho muitas dificuldades, mas temos que estar atentos a partir dessas fronteiras, não é? Não é controlar, mas temos que encontrar um sistema de controle, não é? Porque nós vamos ser vulneráveis, absolutamente. Então também temos que tomar certos cuidados. Tem que haver uma estratégia, não é só portanto, o plano que eles fizeram. Portanto, é preciso pensarmos com os antropólogos uma outra forma de resolver a questão. Muito bem. Graça Sam disse muito bem que descreveu o problema e é preciso ir para além da perseguição aos albinos, é preciso trabalhar com os sociólogos, antropólogos, mas há esta questão do fundo. Para além do que já existe, como é que se pode ir mais longe no sentido de desencorajar este tipo de prática? Quando dava exemplo da Tanzânia era no sentido de que numa situação extrema decidiram tomar uma decisão para evitar que mais pessoas morressem. O que nós estamos a fazer é suficiente? Quero também manifestar talvez o meu desacordo com o pensar na pena de morte como solução, porque tem muitas coisas que acontecem e nós poderemos ir a questões extremas e há muito que ainda não fizemos como sociedade para transformar as mentalidades e trabalhar
processos de mudança. Ainda estamos em processo, somos um país ainda que tem muito por fazer. Então, a partir desse pressuposto, eu queria valorizar muito o fato de nós já termos instituições que estão a trabalhar de forma específica nestes assuntos. A Associação de Pessoas com Albinismo, que são organizações muito recentes. É muito importante dar a devida visibilidade a essas organizações, a estas associações, ao trabalho que estão a fazer. É preciso que os meios de comunicação, não só a STV, não só esses canais que estão no centro urbano, mas ao nível comunitário, as rádios puderem fazer um trabalho educativo, um trabalho de sensibilização e haver um trabalho que faz com que as próprias pessoas que estão à volta dessas pessoas com necessidade, não diria de proteção, porque eu acho que a proteção também acaba colocando as pessoas numa situação de vulnerabilidade em relação ao protetor. Quem protege alguém, depois é ele que vira tirano e oprime. É importante nós pensarmos qual a forma de empoderar estas comunidades, a estas pessoas, a estas famílias que vivem com estas pessoas, para saberem lidar com o problema, para saberem dos riscos, mas saberem também que mecanismos de defesa, de proteção legal, de proteção na comunidade. Se começa a suspeitar de alguma coisa que acontece, o que é que tem que fazer, como faz a denúncia, a quem denuncia, como expõe o problema e como também fazer com que estas pessoas fiquem atentas ou alertas aos sinais de perigo. Quando se trata de uma criança é muito mais difícil. E é por isso que eu digo, para nós olharmos para os problemas, não podemos... Este problema é gravíssimo, da violação e das mortes de pessoas albinas, mas olhemos para ele e olhemos juntamente para muitos outros crimes hediondos que estão a acontecer. A violação de crianças menores, de crianças, de mulheres, de adolescentes, de meninas. Isso é gravíssimo, é matar uma vida. Matar não é só com tiro, com arma de fogo, é tudo que atrofia a possibilidade de uma pessoa se sentir segura, capaz de fazer as suas escolhas sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o que tem como expectativa na sociedade. Então, nós precisamos resgatar a confiança entre nós, e isto está-se a perder a cada minuto. Precisamos reforçar o sentido de solidariedade, que o problema que me afeta a mim não seja só meu problema, o problema que afeta uma determinada família. Temos que estar todos com um olho para ver o que é que nós fazemos para ajudar este grupo, para ajudar essas pessoas nessa condição. E nisto não estamos a falar só de albinos, estamos a falar com todos os grupos que têm necessidades especiais, porque sofrem discriminação, sofrem exclusão, sofrem uma total ameaça, às vezes de extinção, porque quando a gente não promove as potencialidades que estas pessoas têm, ficam excluídas de todas as coisas na sociedade. Não conseguem acesso à educação, não conseguem acesso à saúde, não conseguem ter liberdade de participar de forma... Por que é que nós, em muitos espaços onde estamos, não conseguimos ver estas pessoas albinas ou com albinismo? Talvez ficam com receio de estar em determinados espaços porque são olhados de uma maneira estranha, porque são, enfim, as pessoas não querem encostar, porque essas questões esteve a dizer que ficamos todos a construir mitos. Vamos desconstruir esses mitos, vamos trazer o conhecimento, porque com conhecimento, com informação... Combate-se a ignorância. Ficamos... exatamente. Muito bem. Lenete, vamos passar para o outro tema que tem a ver com o conflito político-militar, até se quisermos o recrudescimento dos confrontos armados que temos estado a acompanhar, sobretudo nos últimos dias. Semana passada, o governo e Renamo, depois de evolução no diálogo, houve um ponto de bloqueio. O governo diz que a agenda está fechada e que já pode avançar para ser discutida a mais alto nível pelo Presidente da República e o Presidente da Renamo. A Renamo diz que não há pontos que ainda têm que ser fechados, têm que ser encerrados na comissão mista de diálogo político. O que lhe parece este travão no diálogo, tendo em conta que há uma intensificação dos confrontos e vemos todos os dias caminhões de carga, sobretudo, a queimarem? A Embaixada de Malau em Moçambique veio dizer
que os ataques estão a cortar o abastecimento ao Malau e ponderam mesmo desviar o corredor da Beira, que é o principal corredor que alimenta o Malau. Como é que vê este bloqueio no diálogo político? Bem, muito obrigado por mais uma vez esta oportunidade. É o seguinte, eu assustei-me quando ouvi umas declarações do chefe de Estado esta semana, onde ele dizia, e registrei, não é, que iria aumentar a força combativa. Realmente isto assustou-me. Depois, ora, isto significa o quê? Aumentar a força combativa. É uma declaração de guerra. Automaticamente é uma declaração de guerra. E também, com este entrave e bloqueio nas negociações, nós estamos ainda, penso, é o meu pensamento próprio, nós estamos muito longe de alcançar a paz. Ponto 2. Quais são esses pontos entre os dois? A sociedade a paz em Moçambique é um bem de todos os moçambicanos, não é? Nós temos um parlamento constituído por 3 bancadas e nós vamos continuar e continuaremos sempre a exigir a nossa inclusão no diálogo, porque aqueles 2 partidos entraram da mesma forma que o MDM entrou. Agora, nós queremos saber quais são estes pontos que houve o entrave na discussão. E eu estou a pensar que, estamos a pensar que realmente este diálogo não tem pernas para andar. Infelizmente, terei que dizer assim, é aquilo que eu sinto. Quais são os pontos? Nós queremos saber para discutir a sociedade civil. Por que não integrar a sociedade civil na discussão? Isto não pode ser feito, a nossa paz não pode ser discutida entre só 2 grupos. Isto é assustador. Agora, se um Presidente da República diz que vai aumentar a força combativa, então nós vamos continuar em guerra. Não sei se isto foi um erro da parte dele, mas realmente é o que é. E realmente, como é que se diz, os assaltos, etc., continuam ainda de maior. No entanto, estava-se a conversar. Portanto, eu não sei se há alguma coisa séria no meio disto. Muito bem. Quando diz que este diálogo não tem pernas para andar, acha que esta proposta de colocar o MDM e outras forças no diálogo político, que é uma proposta colocada também por várias pessoas, algumas personalidades até depois, acha que colocando essas vozes diferentes no quadro do diálogo, desbloqueia-se os desentendimentos que existem entre o governo e a RENAM? Acha que isto é suficiente para alcançarmos uma paz definitiva? Eu acho que sim, mas nós somos moçambicanos e as soluções devem vir de nós próprios, porque a exclusão. Portanto, nós queremos inclusão, queremos perceber onde é que está o problema. Agora, enquanto continuarmos com um diálogo entre 2 pessoas, nós não conhecemos a agenda. Qual é essa agenda? Nós hoje estamos num Estado democrático, temos que ter direito à informação. O país é de todos nós. Portanto, é uma coisa bastante esquisita, não é? Que ainda continuamos a pôr a paz no meio de 2 grupos armados. Portanto, quando foi assinado o último, a cessação foi em 2013, não é? Eu recordo-me, eu estava naquela zona. E antes daquilo, portanto, eu estava naquela zona e assisti, entre aspas, porque estava a passar naquela estrada, a invasão da casa do líder da RENAM. Portanto, a Constituição da República diz que qualquer cidadão moçambicano pode estabelecer a sua residência em qualquer parte do território nacional. E nós ouvimos aquilo e depois vamos assinar, o Presidente Kebusa, ex-Presidente Kebusa e o Presidente Jacama vão assinar. Eu não acreditei, eu postei no meu Facebook, eu não acredito. E realmente está aqui e voltamos outra vez. E como é que voltamos? Portanto, tem que se abrir o diálogo, a inclusão. E nós podemos trazer problemas, não é o MDM sozinho que pode trazer problemas. Nós temos a sociedade civil, temos a Liga dos Direitos Humanos, temos organizações credíveis das mulheres, porque não sentarmos na mesma mesa e ver o que é que se passa? Ou há aí um segredo à volta que nós não podemos saber. Então, se nós não podemos saber, a paz está, como é que se diz, não vamos conseguir resgatar a paz. Porque há compromissos que talvez a gente não entende.
mas talvez se estivermos na mesma mesa, poderemos ajudar. Não sei, se é sonhar algo, não sei, mas pronto. Muito bem, graças Sam. Entende, concorda com esta ideia de que alargar a discussão ao MDM e a outras forças da sociedade é suficiente para alcançarmos um acordo definitivo e pacificar o país de uma vez por todas? Honestamente falando, eu acho que esgotei já todas as reflexões, todos os pontos de vista, eu acho que já debatemos tanto este assunto. Isso. Que eu acho que como moçambicanos estamos todos esgotados, sinceramente. Eu conversava ontem com uma senhora que deve ter os seus 70 anos e ela dizia: eu não estava à espera de voltar a viver isto, porque vivi tantos anos de guerra e eu queria morrer em paz, né? Uma pessoa com 70 anos num país como o nosso, com tantos problemas de todo tipo, o que espera mais é uma morte tranquila, uma morte na paz, na tranquilidade. Mas a sociedade toda, eu não sei, as pessoas não conseguem mais falar. Eu percebo que as pessoas estão exaustas, estão desgastadas. Então, eu também, muitas vezes, quando eu estou aqui na televisão, eu falo transmitindo muito o que é a fala das pessoas, porque eu vivo com pessoas, trabalho com pessoas, convivo com pessoas de todos os estratos sociais. E muitas vezes a gente traz o sentimento que colhe das pessoas com quem vive, convive, cruza no chapa, na rua, na fila, na bicha disto e daquilo, ao apagar a luz ou por aí fora. E as pessoas estão cansadas, as pessoas estão magoadas com esta impossibilidade de fazer paz. Porque que é impossível a gente fazer paz? Quem está interessado com esta guerra? Quem está a tirar vantagem? Porque nós, como moçambicanas e moçambicanos, eu não vejo a vantagem. Mesmo que a gente diga que há quem passa a vida fechado no ar-condicionado, em algum momento lhe afeta. Todos nós temos familiares que vivem no meio rural, temos pessoas que dependem da comida que tem que transitar da estrada nacional. Não é só o Malawi que se vai ressentir do problema com o corredor. Somos nós já estamos a ressentir-nos disso. A impossibilidade de podermos ter o livre trânsito de pessoas, isso por si só já é um dano muito grave. Não são todos os moçambicanos que conseguem transitar de avião para atravessar o país. Nós precisamos ter isso. As empresas que fazem transporte terrestre, que ficam limitadas ou que têm os seus carros danificados, quem vai pagar? O que eu perguntava é como é que as pessoas se entendem. Havia bons sinais, havia um avanço e comentamos aqui que o sinal era positivo. E há agora este bloqueio, ao mesmo tempo que assistimos o recrudescimento dos ataques. Abriu-se uma nova coluna na Estrada Nacional número 7. Portanto, de um lado está-se a dialogar, de um outro lado há um discurso, de alguma forma, que não é de aproximação e as pessoas no terreno estão a sofrer. É isso. Como é que se aproxima as partes? Temos que saber o que está escrito. Temos que saber o que é que impede essas conversações. Nós temos que ter acesso. É isso. Não é isso. E só participando no processo. Exatamente, se nós não sabemos. Mas o próprio participar, eu tento lembrar como foi o processo daquelas rondas, não sei quantas rondas foram. No centro de conferência de Sim, exatamente. Tinha lá a sociedade civil no papel de observador, até onde eu me lembro. E algumas pessoas que estavam nesse papel são pessoas renomadas da nossa sociedade que nós acreditávamos que poderiam. Eu lembro que estava Dom Denis Singolano, estava Lourenço do Rosário, estavam tantos outros aí. Fomos para onde? Não demos nem um passo. Para mim é muito... Quem está por detrás deste conflito? Quando nós temos que é um conflito que nós podemos resolver entre irmãos, qual é a briga que irmãos não possam resolver?
o que é tão valioso, tão grande, que possa ser superior a vidas humanas que estão a perder-se. Juventude que, em vez de ir à escola, em vez de batalhar para enfrentar o seu cotidiano, tem que pegar em armas para ir defender. Defender a quem? Defender a quem? Porque os seus entes queridos estão a morrer lá e eles próprios estão a pôr em risco as suas próprias vidas. A quem é que fica defendido, quem é que fica protegido nesta guerra? Porque todos nós estamos no risco, todos nós estamos sujeitos, e a guerra dos 16 anos todos nós a vivemos. Somos sobreviventes. Para estarmos aqui é porque sobrevivemos à guerra dos 16 anos. Queremos sobreviver a uma outra guerra. Eu acho que nós não podemos discutir isso sem discutir também a dimensão do mundo como está hoje. Porque as guerras, não é só Moçambique que está em guerra. Tem muitos países africanos que estão a entrar nesse dilema a partir de processos eleitorais que não andaram. Eu tenho acompanhado esse tópico, porque tenho pessoas que estão ligadas já a processos de solidariedade com o Burundi. Está-se a morrer todos os dias. Este continente aqui está... E Quênia. Sim. Está muitos países nessa situação. Não podemos olhar o nosso problema como um problema localizado. Não digo que não tenhamos que discutir, mas temos que discutir olhando que mundo é este? Que mundo é este que nos move? E o que é que nos inspira para nós podermos construir uma diferença, porque nós fomos um país que sempre fez diferente numa situação em que fomos um exemplo em coisas positivas. O que é que nós precisamos para continuarmos a ser um exemplo, para continuarmos a ser uma ilha de esperança, uma ilha onde as pessoas dizem é tão bom ir a este país, as pessoas em Moçambique se sentem bem, é um país livre. O que é necessário para a gente fazer isso? Quem está por detrás deste conflito? Linete, estava para intervir. Sim. Quem está por trás? Todos nós soubemos que é a questão das eleições. Nós soubemos, temos que reconhecer. Falamos da comunidade internacional. A Graça estava comigo a fiscalizar por parte da sociedade civil. Sim. Sabe muito bem que, no fim, a própria comunidade internacional diz que estas eleições foram livres e justas. Nós estamos a pagar sobre um processo que se passou, porque as eleições não foram livres e justas. E está aqui a situação. E todas as eleições que nós temos têm tido os mesmos problemas. Portanto, temos que olhar para este problema realmente, primeiro com eleições livres e justas. Quem ganhou na mesa do voto é aquele que ganhou. E sabes muito bem que não é assim. Portanto, isto é um problema que nós estamos a arrastar. E estamos a destruir o país, estamos a destruir gerações. Não é? O Centro e Norte, por exemplo. Provocamos, com esta guerra, nós provocamos os desalojados, não é? Que foram para o Malawi, deslocados, perdão, que se dizia que não havia deslocados. Portanto, estamos numa situação muito difícil, esgotante. Mas nós temos que fazer, nós temos que saber quais são os pontos que está a emperrar esta discussão. Por que é que não nos dão? Não estão a aceitar, parece que o governo não está a aceitar mediação estrangeira. Muito bem, então que nos deixem entrar no processo. Muito bem, sim? Porque em algumas das visitas que o Presidente da República esteve a fazer, eu acho que foi na Alemanha, que em algum momento a imprensa passou que estava a convidar ou estava, enfim, sempre se deixa entender, se deixa passar, porque nós, realmente a questão de nós não termos informação é um problema. Qual é o problema com a mediação internacional? Não sei. As outras negociações nós tivemos, a comunidade de Santo Egídio, não é uma comunidade nacional, levou todo o tempo que levou, mas foi um processo que ganhou uma determinada confiança, mas não sei, porque também foi um processo, mas depois não deu em nada, porque continuamos outra vez, foi um tempo só de... Parece que o mundo é guiado por guerras. Simplesmente temos momentos momentos de pausa, pelo menos os países africanos. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso pelo seguinte: quando se estava a negociar, o líder da Renamo foi atacado 2 vezes. Mas como é que você vai fazer isso? E conhecemos toda a história. O líder da Renamo vem para a Beira. Todos estávamos esperançados que da Beira viria para Maputo para se conversar. E olha o que aconteceu. Acha correto aquilo que se fez na Beira? A FIR
retirar as pessoas daquele bairro, saiam, mas em que país nós estamos? É isso que eu já nem tenho palavras para dizer. Em que país nós estamos? E se houvesse uma resposta daquela parte da casa do líder, o que seria aquelas populações que viviam lá? Mas em que Estado de Direito nós estamos? Eu já não tenho palavras para discutir esse assunto. Portanto, e há aqui uma outra coisa, sempre se fala, eu ouvi a nossa colega, pena que a deputada Ana Rita não está, e a própria Frelimo, o governo, as deputadas, ainda ouvi, sempre dizem que há Renamo de cá e há Renamo de lá, há Renamo de Colarinho, quer dizer, há duas Renamos. A quem cabe resolver este problema das duas Renamos não é ao governo, não é a bancada maioritária. Isto é um aspecto. O segundo aspecto, quando é nos benefícios, não é? Nos benefícios, as viagens, os grupos nacionais excluem simplesmente o MDM. Significa que lá dentro do Parlamento há um entendimento. Portanto, se nós temos membros dentro das comissões, é natural que os nossos membros também vão. Agora, eu fico um bocado desiludida com a Presidente da Assembleia da República permitir estas exclusões. Quer dizer, entende-se num sítio e nos pontos principais, que é da paz, nós não conseguimos saber porque é que não se resolve. Portanto, quando dois elefantes lutam, quem sofre é o capim, aqui é a população que está a sofrer. Muito bem, mesmo para terminar, Graça, nós acompanhamos alguns sinais nos últimos dias. O Presidente fez um debate sobre descentralização do poder, em que chamou vozes que trabalharam no assunto e foram dirigentes de áreas ligadas a este assunto. Por exemplo, Alfredo Gamito, que foi vice-ministro da administração estatal, foi governador de Nampula, Oscar Monteiro, Teodato Nguan, que também tem escrito muito sobre isso. E depois, nos últimos dias, esta semana, acompanhamos que o Presidente mexeu nas forças de defesa e segurança e passou o antigo comandante-geral da Polícia, Jorge Callau, para a reserva, e um adjunto comissário da Polícia, Jeremias Machaei. Este foi promovido a patente de adjunto comissário da Polícia. Como é que lê estes sinais num cenário de tensão político-militar e de um diálogo com a RENAM, um debate sobre a descentralização do poder, em que Alcinda Abreu, que é membro da Comissão Política, ficou por chefiar a equipe e vai produzir um relatório sobre as conclusões a que chegar esta comissão. E segundo, estas mexidas que o Presidente fez nas forças de defesa e segurança, será de alguma forma um sinal para tentar colocar as pedras no devido lugar e facilitar ainda mais o diálogo? O sentimento que eu tive quando vi a matéria nos órgãos de informação foi esse sentimento de esperança. Eu acho que nós, como cidadãos, sempre tentamos manter a esperança viva. Até o ditado que diz que a esperança é a última a morrer. Eu prefiro até dizer a esperança nunca morre, porque a gente precisa acreditar, ter alento para acreditar que é possível mudar o cenário. É muito hostil para todos nós pensar que o que está a acontecer é uma guerra real e que vai continuar e que vai dizimar mais vidas. Então, se não conheço a nomenclatura dessas estruturas e o poder de influência de cada uma das partes no processo, mas também não quero de forma nenhuma enterrar o discurso do Presidente da República na tomada de posse, que para mim, eu sempre digo, serviu como se fosse massagem para nós ultrapassarmos certas dores que trazíamos dos processos pré-eleitorais e o próprio processo eleitoral, e ficamos com uma calmia e, enfim, dissemos, vamos dar o voto de confiança para ver o que é que acontece. Eu penso que, enquanto o nosso Presidente da República é Presidente da República, tem poder que foi conferido pelo voto do povo para mexer o que possa para mudar o cenário do país. Tem que usar esse poder. Sabemos que onde estão duas pessoas ou duas forças em conflito, é complexo isso, mas é importante que o Presidente da República use o poder que tem para influenciar dentro do próprio partido e dentro da estrutura do governo que ele próprio montou, para fazer as mudanças que têm que acontecer para que esse processo de descentralização. Mas nós não nos podemos esquecer
de outras coisas que antecedem. Havia um processo de diálogo que estava a acontecer, que havia muitas forças que traziam à tona a discussão, sabíamos de documentos que estavam sendo negociados, aconteceu aquela tragédia que aconteceu com o Sistaque, que de alguma maneira a opinião trouxe a questão de que era por causa das questões que ele trazia à tona e as versões que trazia. Não sabemos até que ponto isso tudo está ligado ou não está ligado, mas o debate, a discussão tem que acontecer. Se os cidadãos podem dar um contributo, se os cidadãos têm opinião, é agora. O tal povo que é o, como dizia, o patrão, o povo que é patrão, tem que ter a oportunidade de colocar as questões. Mesmo para terminar, como é que lê estes sinais, este debate sobre descentralização, esta equipe que foi criada para isso e estas mexidas nas forças de defesa e segurança? Bom, sobre o debate, eu não estou muito dentro do assunto porque eu estava fora, mas sobre as mexidas, eu tenho a dizer o seguinte: bom, é um processo normal em qualquer parte do mundo mover os generais, não é? E esses generais não vão à guerra, são generais que vão estar lá com o seu conhecimento, do seu nível, não é? Para trabalhar nos recursos humanos, aconselhamento e mesmo dirigir as estratégias de guerra. Porque os verdadeiros generais que vão ao terreno, nós não conhecemos, nem vamos conhecê-los. Portanto, não sei, é mais para mim mais uma acomodação e como são pensadores que ali ficam, está a perceber? E pronto, porque os verdadeiros a gente não conhece e pronto, nós conhecemos que há aqueles segredos da guerra, não é? Mas uma outra coisa para terminar, quando eu vi aquela peça, a primeira coisa que me saltou a cabeça foi ver aquelas pessoas, olhar para o físico deles. Pessoas muito pesadas, não é? E então, pronto, nós pensamos, bom, onde é que está a nova geração? Onde é que está a geração média, que talvez hoje já tenha 40, 50 anos, não é? E é preciso também aconselhar aos nossos generais praticarem exercícios físicos, porque eles são um exemplo em todas as partes do mundo, não é? São pessoas que se mantêm em forma. Muito bem, vamos ter mesmo que terminar o nosso programa por aqui. Resta-me agradecer a Graça Sam pela sua presença e disponibilidade. Agradecer também a Linette Olofsson pela sua disponibilidade. Assim, caro telespectador que nos assistiu, até a próxima oportunidade.